E aí, beleza? Então, estamos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, o razão do Natal, e eu não vou entrar na discussão se Jesus nasceu mesmo dia 25 de dezembro, todo mundo sabe que não, mas eu acho maravilhoso termos um dia dentro da cristandade, dentro da cultura cristã, para celebrarmos a existência de Jesus, aquele que dividiu a história, né? O homem de Nazaré que mudou todas as coisas, inclusive a minha e provavelmente a sua vida. Na semana passada, a gente conversou e terminamos em João capítulo 8, versículo 56, e eu quero começar daí. Se você não viu o vídeo, clica aqui, em algum lugar aqui na tela, que vai ter o link para você acessar. Mas João capítulo 8, versículo 56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Na semana passada nós falamos sobre a pré-existência de Jesus, a eternidade de Jesus, o fato de que Jesus sempre existiu. Ele é o Filho eterno, o eternamente gerado. Ele sempre existiu. Mas essa frase de Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou, além de significar que ele não tem início, também era uma frase muito forte. Vale lembrar que ele está falando com os judeus aqui. E Deus, Yahvé, o Deus dos judeus, ele se revelou como o grande eu sou. Certa vez Moisés disse: eu vou falar no nome de quem? E Deus disse para Moisés, quando ele ia abordar, quando ele ia ter com o faraó, Deus disse para ele: diga que o eu sou te enviou. E Jesus fala para os discípulos sabendo que tipo de reação os judeus teriam ao ouvir isso. No versículo 59 diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. No capítulo 5 aqui de João, Jesus disse: olha, eu sou filho de Deus. E os judeus também tentaram matá-lo porque ele se dizia filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. E isso é interessante. C.S. Lewis diz uma coisa maravilhosa. Ele diz: um homem que se diz ser Deus, das três uma, ou ele é louco, ou ele é mal intencionado, ou ele é exatamente o que ele está falando. Não é possível ele ser outra coisa. Não temos nenhuma evidência de Jesus ser um louco. Também a maldade não combina com o seu caráter. Então a única coisa que nos resta é nos ajoelharmos diante dele, levantarmos as nossas mãos e exaltar a sua divindade. Mas a Bíblia afirma isso categoricamente. Melhor parar? Pronto, ele chegou no final. Agora ele vai começar a aprender as coisas. Essa aí é a última... Entendeu? Acaba nunca mais, né? Tá furando a cabeça. Outro texto que nós lemos na semana passada, e eu quero reler com você, diz textualmente isso. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A revelação da divindade de Jesus está expressa na Bíblia. Nesse mesmo capítulo, no versículo 18, nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E o famoso texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, eu vou ler na NVI com você esse texto. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O interessante ver é que a Bíblia está afirmando textualmente a divindade de Jesus, e uma coisa que precisamos entender é que divindade não é um título que alguém recebe, divindade não é um lugar que alguém recebe. Jesus não era, como dissemos, ele era eterno e ele foi tão bom na eternidade que um dia Deus deu um prêmio para ele de Deus. Não. Ser Deus é uma condição imutável. Os textos que nós lemos não nos deixam dúvidas no sentido de que ele tem todos os atributos divinos que Deus Pai tem. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele vive na glória inacessível. E ele é imutável, ele é o ser eterno que sempre existiu. Jesus é Deus. Mas o Salmo 110, para você ver que isso é uma doutrina bíblica antiga, o Salmo 110
no versículo 1, Davi diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Por que esse texto é interessante? Esse texto é interessante porque ele é usado por Jesus em Mateus, no capítulo 22, e também pelo apóstolo Paulo em alguns lugares, nas suas cartas, especialmente 1 Coríntios 5, 15, mostrando que Jesus é esse segundo Senhor. E as palavras no hebraico aqui são muito interessantes. O primeiro Senhor no hebraico é Yavé. O segundo Senhor no hebraico é Adonai. Dois nomes de Deus. Yavé é o nome mais usado, mas Adonai é um nome forte para Deus que muitas vezes os escribas substituíam a palavra Yavé pela palavra Adonai. Então, a ideia da divindade de Cristo, e esse texto se cumpre plenamente em Jesus Cristo, está desde o Velho Testamento. E por que ele tem que ser Deus? Ele tem que ser Deus porque o homem não é capaz de recuperar a sua vida. Mas Jesus disse, quando estava sobre a terra, eu dou a minha vida porque eu tenho poder para dá-la e para reavê-la. Só Ele tem esse poder. Só Ele teria poder sobre a morte. E só Deus poderia ser incontaminado. Ele é Deus. Se você não crê em Deus, se você não crê que Jesus é Deus, você não pode ser chamado de cristão. A crença cristã é a crença da divindade de Jesus Cristo. Seja abençoado, meu querido.